Fala, meu irmão, meu amigo Paulo Vitor. Você vai casar amanhã. Eu desejo para você e para sua esposa que o Senhor Jesus esteja com as mãos sobre você. O que eu tenho para dizer para você é que o casamento que tem Jesus, ele inicia e ele nunca tem fim. As pessoas dizem, né? Até que a morte os separe. Mas para nós que cremos no Senhor, nós vamos ter uma vida eterna pela frente e o nosso amor nunca terminará. Eu tenho uma mensagem para vocês. O Senhor Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi nas bodas de Caná da Galileia. Ele transformou a água em vinho. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Eu vou falar um pouco a respeito para você agora. O casamento, ele durava 7 dias. E a noiva, hoje em dia é diferente, né? A noiva chega atrasada e tal, mas naquela época não. A figura mais importante era a figura do noivo. E todos esperavam na festa pelo noivo, a noiva esperava. E o noivo poderia chegar em qualquer um dos 7 dias. Mas a festa durava 7 dias, né? E nessa festa em especial, estavam o noivo e a noiva. Estavam comemorando a festa. E na festa havia uma figura de um profissional chamado mestre-sala. Qual era a função do mestre-sala? Ele provava o vinho que era servido no casamento antes de ser servido, para poder atestar a qualidade do vinho e falar para que fosse servido. E o sucesso da festa dependia do vinho. Haviam comidas, né? Havia uma preparação especial, música, mas o mais importante era o vinho. E no início costumava-se colocar o bom vinho, e já quando as pessoas já estavam sob o efeito do vinho, se servia o vinho inferior, né? E o que aconteceu? No meio do casamento, o vinho acabou. A mãe de Jesus, Maria, chegou para ele e falou: Jesus, acabou o vinho. E ele falou: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegado ainda a minha hora. Porque até então ele estava na festa com os discípulos dele, mas o ministério dele ainda não tinha se iniciado. Ele ainda não tinha dado início. Mas ela falou para os servos que estavam no casamento: fazei tudo que ele disser. E havia umas talhas que eram talhas de batismo. Ele falou: enchei essas talhas com água e trazei para mim. E eles trouxeram as talhas cheias de água. E ele falou: agora leva para o mestre-sala. E quando eles levaram para o mestre-sala tirou daquelas talhas o líquido que havia dentro, e era vinho. E ele provou o vinho, e ele mandou todo mundo parar o casamento. E ele falou verdadeiramente para todos: se serve o melhor vinho no início, já quando as pessoas estão embriagadas, se serve um vinho inferior. Mas nesse casamento se manteve o bom vinho do início até agora. E na verdade vos digo que este vinho que está sendo servido agora é mais excelente que o primeiro. E mandou servir a todos. Qual é o significado disso tudo, dessa mensagem toda? A gente sabe que a água, ela mata a sede, mas ela não tem sabor, ela não tem cheiro, ela não tem cor. Mas o vinho, ele tem cheiro, ele tem sabor, ele tem cor. A água, quando você toma, ela sacia a tua sede. O vinho, você toma um pouco e você fica alegre. Toma um pouco mais, você já começa a dar risada. O vinho, ele tem uma influência sobre você, né? E o vinho significa o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, ele ressuscitou e ele está com o Pai. Mas ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou um Consolador, que é o Espírito Santo. O casamento que tem Jesus, ele não começa bom e termina em água. Ele não começa feliz como um vinho e termina em água, né? Geralmente
se vê muitos casamentos desfeitos, né? Ou às vezes o amor terminar e as pessoas estarem unidas por interesses que não são os interesses mais puros, os melhores interesses, os interesses que vão além do material, mas que são interesses de laços espirituais, né? Interesses nobres. Então, o casamento que tem Jesus, ele tem um interesse que vai além do material. Ele começa bem porque hoje vocês são dois jovens que se amam, mas que vão aprender a conviver juntos. E é difícil porque é como uma gincana, né? Os dois precisam andar com a mesma perna, ter o mesmo objetivo. Vai ter muitos momentos que você vai ter que diminuir, você vai ter que se anular, e ela também, para que vocês dois sejam um só corpo, um só objetivo, né? Vão estar juntos na alegria, na tristeza, no pouco ou no muito, vão se completar e vão estar unidos pelo sangue de Jesus, pelo vinho. E esse vinho de agora é o vinho que vos une, é o vinho dos interesses espirituais, tudo é bom, e também o material, tudo é bom, mas a aparência de vocês é jovem. Mas com Jesus na vida de vocês, quando a aparência for embora, o melhor vinho vai ser o último, porque o amor, o respeito, só vai crescer. E esse amor vai durar para sempre, porque é para a vida eterna, né? As pessoas que buscam Deus só para essa vida, não tem esperança alguma. A palavra fala, miseráveis são o homem que busca Deus só para essa vida, mais miserável. Mas aqueles que buscam Deus, e a palavra diz, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas que buscam a Deus, além desta vida, vão ter uma vida de bênçãos, porque ele vai estar no casamento agora. Ele fala em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu serei com ele e ele comigo. E ele bate a porta de vocês, né? Se vocês abrirem, ele vai cear com vocês no casamento, vai transformar água em vinho. E depois vocês com ele, porque o melhor que está por vir depois é a vida eterna. Porque nós teremos uma vida eterna com eles. A palavra diz que em Mateus 5, bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós bem sabemos que esse mundo jaz no maligno e não há justiça nele. Cada vez pior. Mas o reino de Deus virá e haverá justiça. E todos que partem crendo em Jesus, eles não levam apartamento, não levam dívidas, não levam nada de material, mas levam sim uma carga espiritual, de dívidas sim, de pecados, ou então de perdão pelos pecados. E aquele que nos perdoa pelos pecados é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é Jesus. Ele não ressuscitou, aliás, ele não ressuscitou não, desculpe, ele não reencarnou, ele ressuscitou sim, ele ressuscitou, ele não reencarnou, ele ressuscitou no mesmo corpo, ele está vivo, porque o homem só é dado morrer uma única vez, segundo a palavra de Deus. Nós vamos ressuscitar com ele. Esse corpo que nós temos, que perece, vai dar lugar a um corpo ressuscitado e transformado. Essa é a promessa dele, é a Bíblia. E o que eu convido a vocês, casal? Tragam Jesus para dentro do casamento de vocês, estudem a Bíblia junto, leiam os evangelhos, né? Mateus, Lucas, Marcos, né? Evangelho de João. Leiam, estudem, né? Muitos falam a respeito de Jesus, mas a Bíblia está lá para vocês lerem, meditarem e conhecerem Jesus pelos seus próprios olhos. O autor desse livro está vivo, que é o Espírito Santo, vai falar com vocês e vai ajudar vocês nessa caminhada, para que o casamento de vocês sejam abençoados, para que vocês tenham o vinho do Espírito no casamento de vocês. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, convém que nós diminuamos para que ele cresça. E que o Senhor Jesus possa abençoar essa união entre vocês, né? Que com o passar dos anos o amor e o respeito aumentem, vocês possam vencer as lutas juntos, as dificuldades, a individualidade de cada uma possa dar lugar à comunhão entre vocês com o Senhor, que o Senhor possa estar no casamento de vocês, o Senhor Jesus Cristo, que vocês sejam abençoados. Como eu disse, quando a gente passa dessa vida que é tão rápida aqui, a gente só vai levar o perdão pelos nossos pecados por meio de Jesus ou a condenação.
A palavra nos diz: eu sou o caminho, singular, a verdade, singular, e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo é o único Salvador, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o Senhor Jesus possa abençoar esta união, esse é o meu desejo, e eu peço a Deus que a graça de Deus, a paz, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre essa união, Paulo Vitor, sobre você, a sua esposa, e que Deus dê sabedoria para você, discernimento, e que vocês possam ser vencedores na presença de Jesus Cristo. Esse é o meu desejo a vocês, em nome de Jesus. Amém.